Graças e paz, irmãos. Vamos partir para o momento da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 110. Salmo 110. O reino e o sacerdócio do Messias. Mesmo assentados, irmãos, mas com toda a reverência à palavra de Deus, peço que os amados acompanhem a leitura do Salmo 110. Diz a palavra do Senhor: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Vamos abrir também, irmãos, no Salmo 24. Salmo de número 24, do versículo 7 ao 10. Salmos 24, do 7 ao 10. Leitura complementar da mensagem dessa noite, que diz assim: Eu queria que nós lêssemos juntos Salmos 24, 7 a 10. Podemos ler todos a uma só voz, irmãos? Leamos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por este culto em que nós temos, ó Deus, o privilégio, ó Deus, de cantar louvores a Ti, ó Deus, entoar hinos ao Teu santo nome e também, ó Pai amado, orarmos ao Senhor em comunhão uns com os outros, ó Deus, congregados neste lugar, reunidos num só lugar, como ordena a Tua palavra. Pai, agora pedimos mais uma bênção, pedimos que o Senhor fale conosco através da palavra, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreendê-la, que o Senhor nos ajude a retê-la no coração, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos ensine, nos capacite a crer, a amar essa palavra, a viver por ela e a morrer por ela. Ó Deus, fala conosco nessa noite, edifica-nos na fé santíssima, ó Pai, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queria que vocês ficassem com as suas Bíblias lá no Salmo 110, que nós lemos primeiro. E nessa noite, irmãos, nós vamos falar sobre o reino, o sacerdócio e a justiça do Messias. Amados, nós tivemos há uma semana atrás a comemoração da Páscoa. Há alguns dias atrás nós relembramos o sacrifício que Jesus fez. Na verdade foi na semana retrasada e na semana passada nós falamos da ascensão de Jesus. E hoje eu queria falar com os amados irmãos sobre o que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus. E esse é um tema, irmãos, que não é muito abordado nas igrejas. O que ocorreu após a ascensão de Jesus, quando ele é recebido na glória celestial. Aquela glória, irmãos, que lá em Filipenses a Bíblia fala que ele deixou, ele se esvaziou daquela glória, assumiu a forma de servo e se encarnou. Pois bem, agora ele voltou para os céus e ele recebe de volta a glória que ele tinha lá na eternidade. E a palavra de Deus nos fala sobre isso. É interessante que a Bíblia nos revela sobre isso, irmãos. Amados, os salmos foram escritos cerca de
10 séculos antes de Cristo nascer. Ou seja, irmãos, cerca de 1 milênio antes de Jesus nascer, foram escritos os Salmos. E o Salmo 110, irmãos, é um dos salmos assim chamados salmos messiânicos. O que são salmos messiânicos? São salmos que falavam profeticamente acerca da vinda de Jesus, da sua obra, do seu ministério. Hoje mesmo nós lemos na introdução, na liturgia, um desses salmos. E agora, irmãos, mais um salmo está aqui, lido por nós. Nós lemos também a complementação lá no Salmo 24, aquela segunda parte que fala claramente acerca do Senhor e da sua recepção em glória celestial, após essa incursão de 33 anos, onde ele se encarna, se torna homem e reconhecido em figura humana, como diz a palavra, cumpre seu ministério cabalmente, morre, se entrega para morrer na cruz, ressuscita, vence a morte e sobe aos céus novamente. E ele é recebido em glória. E o Salmo 24 é um cântico, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Tem até um corinho antigo, não sei se a igreja conhece. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Muito lindo, né? Um cântico bem assim do estilo música judaica, né? Lembra aqueles cânticos dos hebreus? Muito gostoso. E ele, irmãos, não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas ele é uma referência a Jesus. Ele é o Rei da Glória. Ele está sendo recebido na glória celestial novamente, depois de tudo que ele fez aqui na terra. Isso é muito marcante, irmãos, porque João, quando vê Jesus lá em Apocalipse, ele vê Jesus glorificado. E hoje não é o texto da mensagem, mas depois você pode ir lá no comecinho do livro de Apocalipse e ver a descrição de Cristo glorificado. É bem diferente daquela figura que os discípulos viram aqui na terra, aquele homem frágil, aquele homem que foi crucificado. Talvez seja mais semelhante com a visão no Monte da Transfiguração, quando ele foi revestido de glória. Mas até no Monte da Transfiguração, irmãos, não aparecem alguns detalhes que aparecem em Apocalipse, ou seja, na sua recepção em glória, ele é glorificado de tal maneira que ele fica radiante de luz e poder e majestade, visivelmente. E é assim que ele vai se apresentar quando ele voltar. E hoje nós cantamos também sobre isso. Um dos cânticos falou bastante sobre a volta do Senhor. E essa é a nossa grande esperança, nossa grande motivação, nossa grande alegria. E é diferente da esperança do mundo, que no mundo a esperança ela é meio dúbia, né? Será que vai acontecer? Será que não vai? Mas a nossa esperança é uma esperança com certeza, uma esperança segura, uma esperança firme. Ele vai voltar. Mas a esperança, irmãos, porque é aquilo que se espera. Entenda bem, não é no sentido de algo que não sabemos se vai acontecer, né? Eu tenho esperança que aquela pessoa se converta, por exemplo. É diferente. Com relação à volta de Cristo, é uma esperança viva, diz 1 de Pedro. É uma esperança eficaz. Ele em breve virá para nos buscar, como assim ele prometeu. Irmãos, a Bíblia de Genebra fala o seguinte acerca desse salmo, de que não restam dúvidas de que esse salmo prenunciava Cristo. E o próprio Senhor Jesus citou esse salmo para mostrar que Davi sabia que o seu cumprimento, o cumprimento desse salmo, faria com que viria alguém maior do que ele mesmo. E Jesus cita isso lá em Marcos 12, e também nos textos paralelos, nos evangelhos sinóticos. Então, meus irmãos, e é provável que ele fosse entoado na coroação dos reis naquele tempo de Israel. E essas revelações, irmãos, das quais vamos falar, do Senhor Jesus, o Salvador ungido, o Messias, o nosso Messias, aquele que ressuscitou e que vive e reina para sempre, tem tudo a ver com a nossa vida, irmãos. É preciso que a gente pare tudo para ouvir a mensagem e entender isso tem a ver com a minha vida. Se eu sou um servo de Deus mesmo, tem a ver comigo. Mas tem a ver também com a igreja. Ele se refere, irmãos, de uma forma que abrange a vida do povo de Deus, a vida em comunhão. E o Salmo 133, irmãos, nos fala que como é bom e agradável que nós vivamos em união. Porque nesse lugar, nessa união, o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Então não se afaste da igreja, irmão.
Não perca os cultos vespertinos, não perca as escolas dominicais, não se dê por satisfeito de vir só de manhã, não vim tipo, fui de manhã, agora eu vou passear, vou descansar, vou ficar em casa. Não, meu irmão, não perca o culto solene, não perca a reunião da igreja, porque é diferente. É outro tipo de bênção, é outro tipo de recado. De manhã é ensino, à noite é a congregação dos santos. É lógico que de manhã também estamos congregados, mas à noite é diferente no culto solene, irmão. Não perca os cultos vespertinos, meu amado irmão e irmã. Meus irmãos, a mensagem dessa noite também tem a ver com o mundo de um modo geral. Esse mundo que jaz no maligno, esse mundo onde nós trabalhamos, estudamos, vivemos e existimos, e onde é composto de gente crente e não crente. Mas é também, irmãos, uma mensagem que se reporta ao transcorrer da história da humanidade e ao próprio universo, irmão. Pastor do céu, como assim universo? Calma, vamos chegar lá. Esse Salmo 110, irmãos, nos fala do reinado messiânico de Jesus, o sacerdócio eterno do Senhor. E Ele tem poder sobre todas as coisas, em todos os lugares do universo. Das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Dos seres materiais e dos seres imateriais. Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, irmãos, esse conhecimento da pessoa do Senhor Jesus é para nós fonte de contentamento espiritual, de consolo espiritual, porque nós sabemos que Ele sempre está conosco, que Ele é misericordioso, que Ele é bom, que Ele nos ama, que Ele não zomba de nós, que Ele não nos abandona, não nos decepciona, não nos frustra, que Ele não nos trai. Muito pelo contrário, irmãos. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade. Então, meus irmãos, o que esse salmo nos apresenta especificamente sobre o reinado de Jesus? Ele nos fala dos versículos 1 a 3 de Jesus como o Rei eterno. No versículo 4 apresenta Jesus como sacerdote eterno. E os versículos 5 a 7, Jesus como juiz eterno. Então vamos analisar cada uma dessas partes, irmãos. Primeiramente, rei, versos 1 a 3. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Veja, Deus, o Pai, falando para o Filho, assenta-te à minha direita. Jesus retornando para a glória celestial e o Pai recebendo majestosamente. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro, preste bem atenção nessa palavra, o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Verso 3 fala de nós, o povo de Deus, se apresentando voluntariamente na presença de Deus. Não é o que estamos fazendo aqui? Não é exatamente a reunião da igreja, do povo de Deus, se apresentando, nos apresentando perante o Senhor, perante a sua majestade? Então, meus irmãos, como nós já lemos o Salmo 24, ele está alinhado com o Salmo 110. Mas esse versículo 1, irmãos, então fala da condição presente de Jesus após a sua ressurreição. Ele está ao lado do Pai, reinando para sempre. Ele foi recebido na glória celestial, nessa dimensão da autoridade do Pai. Eu e o Pai somos um. Então o Senhor Jesus é rei. Ele não está abaixo do Pai, nem abaixo do Espírito Santo. Ele está alinhado com o Pai. Eu e o Pai somos um. O título Senhor, irmãos, é usado com frequência na Bíblia, logicamente, para se identificar com o Senhor Deus. Disse o Senhor, todas as letras em caixa alta, ao meu Senhor. Por que esse outro Senhor não está em caixa alta, irmãos? Porque o Salmo foi escrito por Davi. E Davi está se apresentando aqui como um homem perante o Senhor. Ele está apresentando-se como um filho de Deus, alguém que respeita o Senhor Todo-Poderoso, esse primeiro Senhor aqui do verso 1, com todas as letras maiúsculas. E detalhe, quando você ver na sua Bíblia a palavra Senhor com todas as letras em caixa alta, é porque no original hebraico está escrito Iavé, que era o nome indizível de Deus. Que nome indizível? Irmãos, eu explico. Os judeus tinham um zelo tão grandioso com o nome do Senhor que eles não ousavam pronunciar as vogais. Então eles escreviam somente com as, no caso nosso aqui, com as consoantes em hebraico. Então, irmãos, é YHWH.
Não tinha consoante, porque eles não ousavam declarar o nome de Deus. As consoantes vieram, irmãos, por causa da pronúncia e a transliteração para o nosso português. Então é comum nós falarmos Iavé. E a palavra Iavé, ela passa por algumas variações, Iavé, Iová e o nosso conhecido Jeová. Então não é errado você se identificar ao Senhor com o nome Jeová. Não é errado você falar com Ele usando a palavra Jeová. Tem gente que acha que é errado por causa da religião dos testemunhos de Jeová. Não, irmão, é um nome bíblico. Você pode falar sim o nome Jeová, que seria uma forma aportuguesada, transliterada da palavra hebraica Iavé. Mas aqui Davi, que é o autor do Salmo, está reconhecendo o senhorio do Messias. Então por isso ele se refere dessa maneira. Ele está mostrando, está falando que o descendente dele próprio, o Messias, seria maior do que ele. Ele que era o rei. A explicação desse versículo primeiro, especialmente a primeira parte, é como se Davi falasse: olha, o meu Senhor, que é o meu descendente, será maior do que eu, porque eu dependo dele. Eu sou filho dele, mas ele vai nascer da minha descendência. É mais ou menos se Davi estivesse dizendo isso, essa forma de escrever o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, irmãos. Assentar-se à direita do trono do Pai era um lugar de honra, e não era para qualquer pessoa. Houveram 2 discípulos do Senhor que queriam sentar à sua direita. A mãe deles foi falar com Jesus a respeito disso. E Jesus falou: olha, eles não podem beber do cálice que eu vou beber. Não, Senhor, eles podem beber. Eles nem sabiam do que estavam falando. Talvez, sem saber, estavam falando da morte que eles teriam. Uma morte que também foi difícil, porque todos os apóstolos morreram em martírios e em sofrimentos. Mas não tinha como um ser humano pecador assentar-se à direita do Senhor. Eles não sabiam o que estavam falando. Esse lugar à direita, irmãos, somente o Senhor Jesus poderia ocupar lá nos céus. E a palavra de Deus nos diz lá em 1 de João que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, irmãos, o Senhor Jesus está à direita do Pai e Ele intercede por nós. Ah, irmãos, o que seria de nós se não fosse a intercessão do Senhor? Nós estaríamos perdidos, nós não teríamos chance, porque o Pai, irmãos, é fogo consumidor. Mas o Filho se fez homem, se revestiu de pele humana, e Ele vive e reina para sempre, glorificado ao lado do Pai, e intercede por nós. Quanto aos inimigos do Senhor, irmãos, esses inimigos eram físicos no contexto do rei Davi. Inimigos de Israel. A batalha era intensa, irmãos. Havia muita morte, muito derramamento de sangue. Por isso não se assuste ao ler os versículos que falam sobre isso, lá no final, nos versículos 6 e 7. Quando a gente lê os versos 6 e 7, assim, isolados, causa até uma certa estranheza. Porque a gente está falando de um Deus que é bom, amoroso, mas agora no 6 e 7 há um tom de guerra, um tom de morte, um tom de tristeza e dor. Mas, meus irmãos, não pense que a justiça de Deus é 100% agradável. Para nós é agradável, porque estamos debaixo da graça de Deus. Fomos agraciados com a fé. Mas para aqueles que estão perdidos no pecado, irmãos, a justiça de Deus não será nada agradável. Será terrível. Será pior do algum tipo de guerra que esse mundo já viu. Porque será, irmãos, haverá muita gente sofrendo naquele dia, ao contemplarem e verem que o destino final de suas almas é o fogo eterno. Então, irmãos, aqui nesse contexto, quando fala da guerra, entenda, Davi falando também e imaginando o ambiente onde ele havia convivido tanto tempo e ainda convivia, com tanta morte, com tantos inimigos. Mas quando nós entendemos que esse salmo é um salmo que fala do sacerdócio do Messias, irmãos, então nesse sentido nós entendemos que o reinado do Senhor, os inimigos do Senhor que serão destruídos são inimigos físicos e inimigos espirituais também. Lá no livro de Efésios, a palavra de Deus, no capítulo 6, nos fala sobre uma guerra espiritual que está em curso. E a Bíblia nos fala para nós nos revestirmos da armadura de Deus para vencermos essa guerra.
Jesus já venceu a guerra, irmãos. Ele não está lutando contra Satanás nesse momento, ele já venceu. Ele já destruiu o inimigo. Mas pastor, se ele já destruiu o inimigo, então por que tem tanta coisa ruim nesse mundo acontecendo? Porque ainda não chegou o dia do juízo final. E nesse período que nós temos entre a ascensão de Jesus, ele sendo recebido na glória, e a sua volta, o juízo final, irmãos, é o tempo da igreja evangelizar, é o tempo da igreja se preparar, é o tempo da igreja pregar a salvação e a volta de Jesus, é o que estamos fazendo, é o tempo da igreja perseverar na fé. Mas também é um tempo, irmãos, onde nós veremos muitas coisas tristes acontecendo. O pecado crescente, a maldade humana aumentando cada vez mais, e isso é bíblico. A Bíblia nos fala, irmãos, que nos dias precedentes à volta de Jesus, a iniquidade se multiplicará, aumentará absurdamente, ao ponto das pessoas desejarem o mal. E não é exatamente o que nós temos visto. Mas a palavra de Deus nos fala, irmãos, que o Senhor colocará os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, irmãos, todos os inimigos do Senhor serão totalmente aniquilados e destruídos. Satanás será destruído. Pastor, que destruição é essa? É o desaparecimento? Não, a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala que ele será lançado no lago de fogo. E juntamente com ele, todos os demônios e todos aqueles que seguem Satanás. Todos aqueles que amam Satanás. Todos aqueles que vivem para Satanás, serão lançados também lá no lago de fogo. A Bíblia nos fala bastante sobre isso, irmãos, quando lá em Mateus 25, 26, Jesus falando da sua segunda vinda, ele diz que serão colocados à sua direita o povo de Deus e à sua esquerda aqueles que não foram salvos. Ao povo de Deus ele dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos que não creram nele, que não o seguiram, que o abandonaram, que o desprezaram, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, nunca vos conheci. É muito sério, irmãos, quando a gente fala do reinado do Senhor, não é só rosas e coisas legais. É lógico que a justiça de Deus é a coisa mais interessante que há, mas é terrível de se imaginar esse dia para aqueles que não creram. E se nós amamos essas pessoas, de fato, irmãos, se você tem parentes e amigos que você quer ver salvos, então você tem uma obrigação moral de falar para eles acerca de Jesus. Porque se você diz que ama seu parente, seu colega, seu vizinho, seu colega de trabalho, se você gosta dessa vida, dessa pessoa, dessa família, não quer que essa pessoa morra eternamente, mas você é boca de zíper, né? Não fala nada de Jesus, desculpa, amigo, você está mentindo, você não gosta dessas pessoas, você quer que eles morram. Você quer que eles morram. Porque se você os ama com um amor que vem de Deus e você quer que eles sejam salvos, você tem que falar de Deus para eles. Percebe como que o reinado de Jesus abrange todas as esferas, irmãos? Requer de nós um posicionamento. Mas, meus amados, louvado seja Deus, que Ele vive e reina para sempre. A pergunta que eu faço é: Ele reina na sua vida, individualmente? Ele é o teu rei, teu Senhor? Eu comentava com o pessoal essa semana sobre aquele cântico antigo da oficina de 3 naves imperiais, né? Não sei se alguém lembra aí, né? Somos como naves imperiais a serviço do nosso rei, naves de guerra, onde só a ida, não há tempo para voltar, olhar para trás. Somos jovens que creem no Deus vivo e por aí vai. Então, irmão, imagine, você é uma nave imperial. Quem que está no comando dessa nave? Quem que está sentado naquela... Essa cadeira aqui, irmãos, é do pastor, viu? Faz de conta que aqui fosse a cadeira do Capitão Kirk lá da nave, né? Quem que está sentado na cadeira lá de comando? Capitão Kirk é Star Wars, né? Star Wars não, Star Trek. Aquela nave imperial, você é a nave. E tem alguém no comando, né? É você que está no comando? Irmão, nós não estamos mais no comando. Nós estamos do lado dele e ele está sentado no comando da nave. Ele é que manda nessa nave, ele é que fala para a gente o que a gente tem que fazer. Pastor, como que eu vou saber o que ele quer que eu faça? Leia a Bíblia, meu amado. Leia o manual de instruções do fabricante. Aqui tem todos os recados para a sua vida, tudo que você tem que fazer. Ser comandado por Deus, viver debaixo do reinado do Messias, é viver dessa forma, irmãos. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem manda nisso aqui mais, Ele é que manda. Isso aqui, esse corpo não é meu, isso aqui é dele. Essa cabeça, esse pensamento não é meu, é dele. Esse coração não é meu, é dele. Essa alma não é minha, é dele. Então eu obedeço a ele. Isso é reconhecer o reinado do Messias.
Vai muito além de palavras, irmão, é vida com Deus, é vida no altar. Mas, irmãos, prosseguindo, a palavra também nos fala no verso 4 sobre o sacerdócio do Messias. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Parecia que a gente tinha combinado, né? Meu irmão leu Hebreus. Eu achei que ele ia ler o versículo anterior e falar do Melquisedeque. Eu falei, gente, vai cair em cima, né? Mas depois você dá uma olhada no texto foi lido na liturgia. Certinho ali, né? Falando da ordem de Melquisedeque. Irmãos, que negócio é esse de Melquisedeque? Bom, primeiramente, irmãos, a palavra que nos apresenta Jesus como nosso sacerdote eterno. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o sacrifício perfeito. Que coisa interessante, não é? Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. O sacerdote pegava o cordeiro que ia ser imolado e matava aquele animal. E o sangue daquele animal era aspergido, irmãos, e aquilo significava, simbolizava o sacrifício de Jesus. E as pessoas praticavam esse ato pela fé, acreditando não no sangue de um bicho qualquer, mas acreditando que viria o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus. Louvado seja Deus. Jesus Cristo veio e Ele próprio é o Cordeiro de Deus. Ele próprio se entregou. Aquele sangue daqueles animais, sabemos, irmãos, não poderia perdoar pecados. Mas o sacerdócio de Cristo é infinitamente acima do sacerdócio dos levitas, como o irmão mencionou, o sacerdócio levítico, o sacerdócio arônico. Ele é infinitamente superior ao sacerdócio humano. Ele é o sacerdote eterno. E ele pagou o preço da nossa salvação eternamente. Por isso, irmãos, nós sabemos, como cantamos também naquele louvor, né? Que nós podemos estar tristes às vezes, quando o mundo cai ao meu redor. Podemos estar tristes às vezes, podemos estar sofrendo muitas vezes, irmãos, por causa de nós mesmos. Mas nós temos uma certeza, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso sacerdote, Ele intercede por nós, Ele pagou o preço da nossa salvação. Que maravilhoso, irmãos, é viver debaixo do sacerdócio eterno de Jesus. Mas note, o Salmo 110 está falando de Jesus sendo recebido na glória. Então essas palavras, irmãos, como lidas aqui, certamente foram proferidas na glória celestial. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, Melquisedeque é uma pessoa enigmática na Bíblia. Não há muitas explicações, não tem genealogia. Ele simplesmente aparece e recebe o dízimo de Abraão. Ele simplesmente surge ali, irmãos, naquele contexto de Gênesis, no início da história do povo de Deus, e se comunica com Abraão, e a Bíblia simplesmente fala que ele era o sacerdote Melquisedeque. E isso vai agora se repetir em Hebreus, como nós lemos, falando da ordem de Melquisedeque, como aqui também no Salmo 110. Meus irmãos, muito já se falou sobre a ordem de Melquisedeque. E alguns até já escreveram sobre isso. O Fator Melquisedeque é um livro que você pode encontrar e ler. Muito bom, Fator Melquisedeque. Por quê, irmãos? O que quer dizer isso? Que Deus é superior a tudo que nós podemos imaginar em termos de alcance da raça humana. Deus pode salvar quem Ele quiser, onde Ele quiser. E Ele tinha salvado alguém chamado Melquisedeque. E esse homem era um servo de Deus, era um sacerdote de Deus. Mas é algo tão enigmático, irmãos, porque aqui a palavra nos fala que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, não é segundo a ordem levítica, é da ordem de Melquisedeque. Ou seja, esse Melquisedeque que aparece lá no Antigo Testamento, irmãos, é alguém tão enigmático, alguns acreditam até que fosse o próprio Jesus aparecendo ali naquele contexto fisicamente. Não sabemos, não temos muitas informações sobre Melquisedeque, mas o que nós sabemos, irmãos, é que esse sacerdócio é um sacerdócio eterno. E Jesus, então, não é sacerdote segundo a ordem de Arão. Entende o significado disso? Ele é de uma ordem mais elevada, de uma ordem celestial. E é maravilhoso que lá no começo da história do povo de Deus, quando Deus chamou Abraão, o pai da fé, Melquisedeque apareceu para ele. E Abraão deu dízimo do que ele tinha. Irmãos, é interessante a gente observar como que Deus faz a sua obra na história da igreja, na história do seu povo. Lá em Romanos, irmãos, capítulo 12, versículos 1 e 2, falando sobre essa questão do sacerdócio do Senhor e o nosso posicionamento diante disso tudo. Queria que você abrisse aí em Romanos 12, 1 e 2, por favor.
O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você, conosco, povo de Deus? Meus irmãos, Romanos 12:2 fala para que cada um de nós observe o seu posicionamento diante do sacerdócio do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba no versículo 1, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, irmãos, observe também o que diz 1 de Pedro 2, versos 9 e 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus, 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita. Vamos ler juntos, irmãos? Esse texto é maravilhoso demais, né? Vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus, irmão, você é um sacerdote. Nós somos um reino de sacerdotes, e cada um do povo de Deus é um sacerdote. Você pode virar a pessoa do seu lado e falar assim: boa noite, sacerdote. Boa noite, sacerdotisa. Boa noite, sacerdote. É interessante isso, né, irmãos? Como assim eu sou um sacerdote? Sim, Jesus é o sacerdócio eterno, mas nós somos um reino de sacerdotes. Está escrito aqui, irmãos, eu não inventei nada. Sacerdócio real, nação santa. Somos um reino de sacerdotes. Por quê, irmãos? Nós não precisamos de um sacerdote terreno para interceder por nós. Jesus intercede por nós. Mas em Romanos, a palavra de Deus fala que nós temos que apresentar sacrifícios a Deus. Era o que o sacerdote fazia. O sacerdote apresentava constantemente sacrifícios a Deus. Pastor, como é que eu vou apresentar um sacrifício a Deus? Eu vou ter que pegar um bichinho e... Não, para. Parou. O sacrifício é você, irmão. Você é o sacrifício, irmão. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você canta, quando você ora, quando você louva, irmão, você está praticando, exercitando o sacerdócio real. Quando você se santifica. E a Bíblia fala nos irmãos que nós somos templo do Espírito Santo. Então nesse templo chamado você é o sacerdote. Você não pode deixar a chama se apagar aí dentro. Você não pode deixar faltar sacrifício aí dentro. Você não pode deixar faltar adoração aí dentro de você, dentro do seu corpo, da sua vida. Por isso o seu templo interior, irmão, tem que estar limpinho, lavado, purificado, renovado, limpo pelo sangue do Cordeiro, renovado pelo poder do Espírito Santo diariamente. E é lógico, irmãos, somos pecadores, somos imperfeitos, não estamos na glória celestial ainda. Um dia estaremos, mas estamos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. E Jesus, na oração sacerdotal, falou: Pai, eles não são do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, meu querido irmão e irmã, esse é o tempo de buscarmos o sacerdote eterno Jesus, para que Ele reine em nós constantemente. Ele reina, sim, Ele reina. Mas, meus irmãos, Deus não violenta corações. Eis que estou à porta e bato, disse o Senhor. Ouça a voz do Senhor e abra sempre a porta do seu coração e deixe Ele habitando sempre com você. Não põe Ele para fora. Tem uma historinha gospel, evangélica. O pastor, então, foi na casa de um crente que estava cheio de problemas. E aí, então...
esse irmão cheio de problemas e tal, começou a falar, olha, eu estou passando por isso, isso e isso, tipo assim, né, irmãos, nada dá certo, muita briga no casamento, no lar, os filhos não querem ir na igreja, está faltando dinheiro, faltando comida, faltando trabalho, eu não sei o que eu faço, pastor. E aí, de repente, alguém começou a bater na porta, assim, violentamente. E então aquele homem foi lá e alguém queria arrombar a porta, na verdade, chacoalhava tudo, e aquele homem foi lá e tentando segurar aquela porta para que a outra pessoa não entrasse ali dentro, até que então aquela pessoa saiu. Continuaram conversando. Ali a pouco na janela do quarto, no vitrô da sala, essa pessoa queria entrar a qualquer custo ali dentro. E então esse homem falou, o que eu faço? Ele quer entrar aqui dentro, ele quer acabar com tudo, ele quer destruir tudo aqui na minha vida. E então esse pastor, irmãos, vira para ele e fala assim, peça ajuda. Peça ajuda para o pastor dos pastores, porque o inimigo não vai entrar na sua casa. Ele quer, mas ele quer arrombar a porta. Ele não bate gentilmente, ele quer arrombar a porta. E Jesus não arromba a porta. Jesus também não arranca uma telha, também não escava um buraco. Ele bate a porta. Gentilmente, educadamente. E quem ouve a voz do Senhor é quem crê no coração. Esse abre a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Então, meus irmãos, é uma pequena história para a gente pensar na nossa vida. Porque muitas vezes o inimigo está em nosso derredor, rugindo como leão e tentando entrar na nossa casa. Mas se Jesus está ali conosco, irmãos, o inimigo não tem poder para fazer isso. O que muitas vezes abala a vida do cristão, abala a vida de muitos lares, irmãos, é que eles não estão pedindo para Jesus habitar com eles. Então, na igreja é uma beleza. Aqui é gostoso, aqui é tranquilo, aqui é fácil. Não é? Eu sempre penso no louvor, né? Com um louvor desse, uns hinos, um data show desse, né? O pessoal tocando, cantando, a igreja... Hoje eu estava ouvindo a igreja cantando, ouvi a voz dos irmãos cantando o hino. Tem igreja que você vai, é só o playback que canta, o povo nem mexe a boca direito. Mas aqui o povo canta, vocês cantam, louvado seja Deus por isso, igreja. Continue cantando. Mas quando a gente sai para fora e vai para a casa da gente, irmãos... Às vezes os problemas estão lá nos esperando. Então é preciso que a gente clame ao Senhor Jesus. Senhor, vai comigo, Senhor. Essa casa é tua, Senhor. Esse lar é teu, Senhor. Essa TV é tua, essa geladeira é tua, essa pia é tua, essa mesa é tua. É tudo teu aqui, Jesus. Não tem nada meu aqui. E eu não quero que o inimigo tome parte comigo aqui, porque é tudo teu. Isso é ser sacerdote no lar. Não é só igrejismo, é em casa também. É fazer culto doméstico, é orar com a família, é ler a Bíblia, é pôr o joelhão no chão, é clamar a Deus, é cantar hino. Isso é ser sacerdote no lar, irmão. Você, sacerdote, faça a sua parte lá na sua casa também. Mas, irmão, finalizando, os versículos 5 a 7 nos apresentam o Senhor Jesus como juiz eterno. Irmão, Jesus é o nosso general supremo. É o comandante de tudo na nossa vida, nós já falamos. E no meio das guerras da vida, irmãos, Ele é vencedor. E diz a palavra do Senhor aqui do verso 5 ao 7. Eu vou ler somente os 5, irmãos, por causa do nosso tempo. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. O que significa isso, irmãos? Significa que o dia da ira do Senhor está para chegar. O dia do juízo final. Onde o juiz eterno, o Senhor Jesus, aparecerá e todo olho o verá, diz a palavra de Deus. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem e todo olho o verá. Então, meus irmãos, essas palavras alegram o nosso coração, porque nós sabemos que o mundo precisa de um justiçamento, de um julgamento. O mundo está virado, está tudo errado nesse mundo, não é mesmo? O mal está crescendo, o errado agora está virando cada vez mais visto como coisa boa e natural. E o certo está sendo visto por muita gente como algo errático, algo que não deve ser praticado ou sequer falado do que é certo, segundo a palavra de Deus. Observe como as pessoas não estão gostando de ouvir acerca das palavras que Deus deixou para nós, não somente as palavras de amor e de salvação,
mas quando ele fala sobre um posicionamento. Os 10 mandamentos, por exemplo, onde Deus entra no nosso particular e no particular de qualquer ser humano e fala: não faça isso, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim. As pessoas odeiam isso. Não, para que você goste de dar ordem, não quero saber de ordem. Eu quero um Deus para me ajudar a resolver os problemas da vida. Em algumas igrejas, eu quero um Deus para me fazer ficar rico, ter prosperidade, não é? Eu quero um Deus para me curar, para me abençoar. Mas espera aí, Deus quer mandar na vida da pessoa e a pessoa não quer. Que fé é essa? Meus irmãos, no dia do juízo do Senhor, como já falamos aqui, Ele vai fazer a separação do joio e do trigo. E a Bíblia nos fala, irmãos, que haverá uma batalha terrível chamada Batalha do Armagedon. E naquele dia, irmãos, o Senhor destruirá completamente o anticristo, o falso profeta e a besta que há de se levantar sobre a terra. Naqueles dias, irmãos, serão dias tão terríveis que aqueles que estiverem aqui na terra naqueles dias serão levados a receberem uma marca, chamada marca da besta na Bíblia. Sem essa marca a pessoa não poderá comprar e nem vender. Imagine, irmãos, como será a vida dos crentes que estiverem presentes na terra naqueles dias. E sobre essa questão da marca, muita gente questiona, né? Será que é? Será que não é? Será que não é um sentido figurativo, né? Mas a Bíblia é bem clara, a Bíblia fala que ninguém vai comprar nem vender sem essa marca. É complicado, né? Você separar isso da vida cotidiana das pessoas, porque todo mundo compra e vende, o tempo todo, não é? Você compra comida, compra remédio, compra roupa. E você também vende, você vende serviço. Seu serviço é uma venda que você está fazendo do seu tempo. Você trabalha no lugar, você está vendendo o seu tempo ali, está recebendo para trabalhar lá. Agora imagine um tempo onde as pessoas terão que ter uma marca para comprar ou vender. Sem essa marca, não compra nem vende nada. Curiosamente, irmãos, já fizeram filmes sobre isso, onde os crentes apareciam fugidos no meio das matas e dos lugares mais distantes, nas cavernas, se escondendo para não serem mortos. Não sabemos como serão aqueles dias, mas o profeta Isaías, irmãos, tem um recado. Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, eu não sei se nós estaremos aqui na terra naqueles dias, mas a Bíblia nos fala, irmãos, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que é preciso que quem estiver vivo, seja lá naquele período ou não, seja fiel até a morte. Apocalipse 2,10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ler juntos a última frase? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, não precisamos ter medo de estar vivos lá no final dos tempos. Não sabemos. Mas hoje é o tempo de nós nos consagrarmos a Deus. Hoje é o tempo de vigiarmos. Hoje é o tempo de orarmos. Hoje é o tempo de sermos fiéis. Mas saiba, irmão, o juiz eterno julgará a todos com justiça. Ele vem, ele virá e ele julgará. E a Bíblia fala, irmãos, que todos os inimigos serão destruídos, mas tem um inimigo que a Bíblia classifica como o último inimigo. Está em 1 Coríntios 15, não vamos ler agora por causa do tempo, que é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte, diz a palavra de Deus. E lá em Apocalipse a Bíblia fala que a morte já não existirá, ou seja, o juiz eterno destruirá também a morte. E a morte vai deixar de existir. Um certo pastor chamado Francis Schaeffer escreveu sobre a morte da morte. Interessante, não é? Jesus matou a morte. Louvado seja Deus. A morte já não é mais um inimigo para nós. A morte já não é mais algo que causa medo em nós, porque o juiz eterno venceu a morte. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus virá para nos buscar e nós reinaremos para sempre com Ele em glória. Concluindo, irmãos, é muito gostoso, muito bom a gente saber essas verdades. E agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor.
relembrando tudo que Ele fez para que nós pudéssemos ter acesso a essa dimensão espiritual, ter acesso a esse ambiente, ter trânsito, irmãos, dentro dessa esfera que Ele nos concedeu gratuitamente porque nos amou lá na eternidade. É muito bom, mas é importante, irmãos, que a gente entenda a relevância desses fatos na nossa vida diária, na nossa vida espiritual. As perturbações vêm, irmãos. As inseguranças vêm, os problemas estão em nosso derredor. Talvez vindo para cá mesmo, alguém estava vindo chateado com alguma coisa. Mas quando chegou aqui, começou a orar, ler a Bíblia, cantar hinos, aquela tristeza passou, não passou? Aquela chateação foi embora. Por quê? Porque a graça de Deus é que nos constrange, nos abraça e nos fortalece. Então fique preparado, os problemas virão de novo. Mas não é para você murmurar, irmão, não é para você ficar chateado, falando, oh meu Deus do céu, por que isso, por que aquilo? Não, meu irmão, só glorifica a Deus, entrega nas mãos do Pai, não questione, não duvide, faça a sua parte, faz o seu papel como bom crente, como um sacerdote do Senhor e permaneça firme, porque os problemas vão passar, irmão, Deus vai dar uma resposta para nós, Ele é fiel. Ele vive, Ele reina, e Ele não nos deixa sem resposta. Se alguém está sem resposta, irmão, é porque não está orando. Porque quando a gente ora, Ele responde. Ele responde. Ele não deixa nenhuma oração sem resposta, irmão. E ainda que a resposta dele seja espera e ora um pouco mais, Ele nos dá paz. E a sua paz interior é uma grandiosa resposta. Porque muitas vezes nós não sabemos como é que vamos resolver algumas questões, mas há paz dentro de nós. Porque Ele nos dá essa paz. Mas eu queria que você também, que não tem certeza da sua salvação, se avaliasse nessa noite. Se você morresse hoje, o que você ia falar para Deus sobre a vida que você está levando? Se você ainda não é convertido, irmão, você precisa se converter ao Cristo. Entregar o seu caminho ao Senhor. Para que você seja salvo, querido. Do contrário, você não vai ser salvo. Só escutar essas coisas não salva. É preciso que você fale, Senhor, estou aqui e eu quero ser salvo. Entra no meu coração, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu prometo que eu vou te servir. Eu prometo que eu vou me dedicar, Senhor. Me ajuda, eu sou fraco, Senhor, me ajuda. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. E continua caminhando, irmão. Ainda que você dê alguns tropeços, alguns escorregões, você volta para a presença de Deus. E para de escorregar, por favor. Para de tropeçar, de manquejar. Fortaleça seus joelhos. Porque Ele é rei, Ele tem que ser rei na nossa vida. Somos escravos e servos dEle. Ele é sacerdote na nossa vida, Ele tem purificado a nossa vida, a sua vida, meu querido. E Ele é juiz. Qual a sua expectativa, então, quando Ele voltar? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus, porque Ele vive, reina, e porque Ele oferece gratuitamente a salvação para alguém que está aqui essa noite e que talvez não tenha certeza da salvação. Meu querido, Deus deu para você um espaço reservado, onde só você e Deus conversam. Que é aqui a sua mente, o seu coração. Eu não vou falar para ninguém vir à frente, irmão. Eu vou falar para você, vá até a presença de Deus agora em oração. Se você ainda não é salvo, você sabe disso. Se você não tem certeza da salvação, você sabe disso que eu estou falando com você. Entrega agora a tua vida a Jesus. É tão fácil, meu irmão. É tão fácil, minha querida. Você fala para Ele, Senhor, eu estou aqui na tua casa. Eu te peço perdão. Fala em pensamento, não precisa abrir a boca. Fala em pensamento, Ele ouve seu pensamento. Fechemos os nossos olhos em espírito de oração. Oremos ao Senhor. Você que é crente, você que é salvo, ore nesse instante intercedendo por alguém que ainda não é convertido, querido, para que Deus toque esse coração. E você pode falar no seu coração assim, ó, Senhor Jesus, peço perdão pelos meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração, Senhor. Eu entrego minha vida a Ti. Eu confesso que Tu és o meu Senhor. E eu peço, Senhor, perdoa, purifica meu coração. Eu confesso a Ti que sou pecador. Mas eu creio no Teu amor por mim. Eu creio que o Senhor me trouxe aqui essa noite. E eu quero, Senhor Deus, me entregar completamente a Ti, reconhecendo que Tu és Rei, sacerdote e juiz eterno. Seja tudo isso na minha vida, Jesus. Escreve o meu nome no Teu livro, Senhor. Me salva, Senhor, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, creia, Deus ouviu a sua prece. Continue orando, fica na presença de Deus. Busque Ele sempre. Pai, obrigado por esse culto.
Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, nunca volta vazia. Pai, sabemos que há muitos problemas em volta de nós, lutas, crises, dores, dificuldades, mas sabemos que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor subiu aos céus e o Senhor reina eternamente, Senhor Jesus. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso sacerdote eterno, o Senhor é o reto juiz, o justo juiz em nossas vidas. Senhor, julga nossas causas, cuida dos nossos problemas, ajuda-nos a vencer as barreiras. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor já pagou o preço da nossa salvação. Senhor, ajuda-nos a vencer. E nesse momento, Pai de Santa Ceia, nós pedimos, prepara nossos corações, para que, ó Deus, façamos esse ato com toda a santidade e reverência que é dada a Ti. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido os presbíteros para virem à frente, tomarem assento à mesa. A igreja pode...